primeiro vídeo do canal. Eu sou a Chayane e o vídeo de hoje será uma análise literária da obra Romanceiro da Inconfidência, da poetista brasileira Cecília Meirelles. Vamos fazer uma análise mais resumão. E antes de iniciar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe um comentário de sugestão do que você gostaria de ver por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. Então, bora lá, chega de enrolação. Então, gente, Romanceiro da Inconfidência é a obra mais conhecida da Cecília, inclusive uma obra muito cobrada em vestibulares. Foi publicada em 1953 e pertence ao modernismo brasileiro, mais precisamente à segunda fase do modernismo. E em relação a essa questão da escola literária que a obra pertence, quando a gente fala em escola literária relacionando a Cecília, nem podemos falar que a Cecília pertence intrinsecamente, digamos assim, a uma única escola, já que ela tem obras que pertencem a outras escolas literárias, como, por exemplo, o simbolismo. Mas essa em específica pertence ao modernismo. E vamos entender um pouquinho da origem da obra, né? Quando que a Cecília decidiu escrever esse livro? Então, a Cecília fez uma viagem a Ouro Preto, que antes era Vila Rica, no estado de Minas Gerais, em 1940, na época ela ainda era jornalista, e ela foi para documentar, fazer um trabalho sobre a Semana Santa. Então, ao chegar lá, andando pelas ruas, conhecendo mais a cidade, a Cecília meio que, digamos que ela retorna ao tempo e sente a necessidade, a vontade, o desejo mesmo de escrever sobre o que tinha acontecido no passado, que no caso é a independência do Brasil, né, século XVIII, a história de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Então, a obra da Cecília Meirelles faz referência, à Inconfidência Mineira. A Cecília, a partir dessa viagem, sentiu essa necessidade, esse desejo de escrever sobre o que tinha acontecido antes. Agora vamos entender o que significa o termo romanceiro, que está lá no título da obra. E será que ele está lá por acaso? É claro que não, né, gente? Então, para a gente entender o que significa romanceiro, precisamos voltar à Era Medieval, Idade Média, que era uma coletânea de poemas de caráter épico, lírico, narrativo. E é importante também a gente saber diferenciar esse romanceiro do romance que a gente conhece atualmente, agora século XXI, e em que a gente conhece como um texto narrativo escrito em prosa, longo, corrido, e lá na era medieval não era assim. Inclusive, essa diferenciação não se tinha antes, é algo também atual. Tá? Ao longo dos poemas, vocês vão ver que a Cecília colocou lá romance número 50, por exemplo, e um título para cada um dos romances. Então, quando vocês veem esse nome romance, não achem que é o romance que a gente conhece atualmente. Fazem referência logo ao romanceiro, né? A Península Ibérica, é uma tradição da Península Ibérica. Tá bom, gente? E agora vamos entender um pouquinho de onde essa história se passa. Eu já citei para vocês a Inconfidência Mineira. Então, a obra faz referência à Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, no estado de Minas Gerais. Então, vou explicar para vocês, fazer um resumão aqui sobre a Inconfidência, porque é importante que você conheça o que foi a Inconfidência, quem participou, qual era o objetivo, para você entender a obra, tá bom? E se você não sabe ou não lembra muito sobre o que foi a Inconfidência, então faça uma pesquisa, uma busca, ou entre no meu Instagram, lá tem um post sobre a obra Romanceiro da Inconfidência, mais resumão da Inconfidência Mineira. No link da bio também tem um PDF com informações essenciais acerca da obra. E vamos entender agora o que foi a Inconfidência Mineira. Eu vou fazer um resumão aqui para vocês entenderem melhor, mas, como eu falei, pesquisem para ficar mais esclarecido. Então, gente, a Inconfidência Mineira foi um movimento de caráter separatista que ocorreu no estado de Minas Gerais no ano de 1789, e diferente de outros movimentos separatistas,
os participantes da Inconfidência eram pessoas que pertenciam à elite. Eram pessoas muito ricas, né? Padres, fazendeiros, grandes proprietários de terras, advogados, médicos, poetas, enfim, era uma galera aí muito rica que tinha muito dinheiro e foram eles os idealizadores do movimento. E alguns objetivos eram fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio português e o principal de todos, tornar o estado de Minas Gerais uma república independente. Então aconteceu basicamente assim, estavam passando pelo ciclo do ouro, então Minas Gerais estava com muito ouro e as pessoas, inclusive o rei, a coroa portuguesa, né, achava que o ouro nunca ia acabar, que era infinito. Mas acontece que as pessoas começaram a ter dificuldade para pagar os impostos cobrados na época, que era conhecido como quintos. Então, o rei aumentou o valor do imposto, as pessoas não estavam mais conseguindo pagar os impostos, e aí começou a surgir ameaças de que o rei ia declarar a derrama, que consistia em cobrar da população através de força de armas. Eles podiam entrar na casa das pessoas e pegar o que elas tinham. A revolta acabou não acontecendo porque Joaquim Silvério dos Reis delatou o movimento ao governador e em troca ele queria ser perdoado por suas dívidas, mas acabou que ele saiu fugido do país e ficou com fama de traidor, enfim. Então, dentre as pessoas que participaram da conspiração, 12 foram condenados, mas depois eles reveram isso e acabaram condenando só um, que foi Tiradentes, que é o nome aqui principal quando falamos de Inconfidência Mineira. E aí os outros foram exilados, né, mandados para fora do país e foram exilados na África, e somente Tiradentes foi condenado à morte, justamente porque Tiradentes nunca negou que fazia parte do movimento, inclusive ele dizia que era o líder, apesar dele não ser o único líder. Enfim, ele nunca negou nada, ele sempre deu mesmo a cara, né, digamos assim. E aí, gente, por que os outros foram exilados e só Tiradentes foi condenado? Lembra que eu falei que eram pessoas que pertenciam à elite? Então, isso é uma coisa que estava, de certa forma, causando muita indignação nas pessoas, né? Pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que faziam parte da sociedade, lá do topo da sociedade, né, serem condenadas à morte assim, então estava causando muita indignação. Então, por isso, somente Tiradentes foi condenado e os outros foram exilados. E é basicamente isso, gente, o movimento, só mesmo para vocês entenderem melhor. Então, o vilão traidor é Joaquim Silvério dos Reis e o herói, o protagonista da obra, é Tiradentes. A obra contém 5 partes, compostas por 85 romances no total, e um pouquinho sobre a estrutura dos poemas. Vamos entender em relação à escansão silábica, que é a divisão silábica dos versos dos poemas. Então, aqui nessa obra, a estrutura dos poemas é formada por versos regulares, com rimas e metrificação, e alguns com decassílabos ou redondilhas. Os decassílabos são versos com 10 sílabas poéticas, e as redondilhas são as redondilhas maiores, com 7 sílabas, e as redondilhas menores, com 5 sílabas. Mas é possível observar em alguns momentos versos menores, com 3 ou 4 sílabas poéticas. E em relação às rimas, são rimas perfeitas e imperfeitas, e também apresentam uma linguagem formal. Então vamos para a primeira parte do livro, que tem um total de 19 romances ou poemas. Lembram que eu falei para vocês que contém 5 partes com 85 romances no total, e vocês vão observar que tem fala inicial e também cenários, tá? Nessa primeira parte, começa com uma fala inicial, em que o narrador faz reflexões sentimentais acerca do tempo, focando na Inconfidência Mineira. Após isso, ele apresenta o cenário mineiro, falando da ambição em torno do ouro. Então, essa primeira parte vai focar muito nessa ambição, ganância em torno do ouro. Inclusive, há uma relação de ambiguidade entre as alegrias e as consequências que o ouro trouxe, porque ao mesmo tempo que gerou muita riqueza, também gerou muita destruição. Ao mesmo tempo que deixou muitas famílias felizes, muitas pessoas felizes, também deixou muita gente triste, inclusive causou até morte. Lá no poema de número 4, ou da donzela assassinada,
fala sobre o pai que matou a própria filha. Tudo isso, gente, por conta do ouro. Então as pessoas matavam, morriam, faziam qualquer coisa para adquirir esse metal. E aí, gente, eu destaquei uma parte bem importante para falar um pouco, que é Ouro Podre, a Vila de Ouro Podre, que era onde ficava localizada a principal zona de mineração de Vila Rica. E o nome bem importante aqui é o de Pascoal da Silva Guimarães. Ele chegou em Minas Gerais ainda no início do século XVIII, entre 1701 a 1705, e ele criou uma técnica do talho aberto, que consistia na ampliação da área explorada. E aí, em 1720, o governador Conde de Assumar mandou destruir e incendiar toda a área da vila de Ouro Podre, onde ficava localizada também a casa de Pascoal, e esse fogo causou muita destruição e muitas mortes no local. Então aqui nessa parte 1 também vai retratar sobre isso, a Vila de Ouro Podre, que depois ficou conhecido como Morro da Queimada. Eu trouxe um trecho que resume bem tudo que eu falei em relação a essa ambição em torno do ouro. Diz o seguinte: que a sede de ouro é sem cura e por ela subjugados. Os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. Isso aqui já resume de uma forma bem esclarecida, bem aguçada, tudo que eu falei em relação a essa ganância, né? A parte 2 contém 28 poemas ou romances. E, gente, essa questão de números que eu tô falando pra vocês é só pra ficar algo mais organizado. Mas pode ser que no livro físico esteja diferente o número, já que eu não tenho um livro físico. Mas não é algo tão relevante, não é uma informação relevante. Então a segunda parte se centra em Vila Rica, vai falar também da Arcádia. E a grande abordagem é o nascimento da Inconfidência Mineira, em que fala de algumas reuniões com figuras importantes. Eles faziam, os inconfidentes, né, faziam muitas reuniões secretas para debater, discutir questões. E dentre essas figuras está Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, entre outros. Inclusive o Tomás, mesmo sendo português, esteve no Brasil e fez parte da Inconfidência. Também é relatada a morte do príncipe Dom José e é possível observar referências ao nascimento da bandeira de Minas Gerais. Eles criaram a bandeira com o lema Liberdade, ainda que tarde, uma frase em latim do poeta Virgílio e permanece até os dias atuais. Também fala-se de Joaquim Silvério, que foi o delator do movimento, assim como outros delatores, testemunhas falsas. Também vai relatar a situação do padre Rolim, que participou do movimento, ele fugiu e estava sendo perseguido. A terceira parte contém 17 poemas e o narrador menciona Cláudio Manuel da Costa, que estava preso e morreu enforcado, supostamente em suicídio, é uma morte misteriosa. E também tem um poema que vai falar sobre Inácio Pamplona. E há um destaque importante para Tiradentes. Aqui Tiradentes vai ser visto de uma outra forma, porque costumamos ver ele como herói e, segundo os portugueses, como inconfidente, o traidor. Mas aqui ele não vai ser visto assim. Ele vai ser visto como uma figura mais humana, que sente medo, que é leal, que demonstra preocupação. A parte 4 contém 16 poemas e nesta parte o foco, o destaque é a vida do poeta Tomás Antônio Gonzaga, em que é narrado seu desterro para Moçambique, na África, onde ele foi exilado. E lembram que eu falei para vocês que somente Tiradentes foi condenado à morte e os outros 11 inconfidentes foram mandados para fora do país e exilados. Então aqui nessa parte vai retratar bem sobre isso. E o poeta Tomás Antônio Gonzaga se casa com Juliana de Mascarenhas e inclusive ele é o autor do livro chamado Marília de Dirceu, então aqui também vai fazer referências ao livro. E eu destaquei um trecho que fala um pouquinho sobre o poeta. Diz o seguinte: hei de bordar-vos um lenço em lembrança destas minas, ramo de saudade imenso, lágrimas bem pequeninas. Então aqui ele está exilado na África, bordando o lenço com saudade de Minas Gerais. E para finalizar a parte 5, que é a menor parte, tem somente 5 poemas, vai fazer uma homenagem aos inconfidentes
e ao mesmo tempo vai falar sobre os que tentaram impedir a conspiração. Descreve também Marília já envelhecida, além de falar da rainha, de Marília I, né, a rainha louca, e sua morte também. E por fim, enaltece o imenso tempo. A parte final vai falar sobre... Tem uma fala dos Inconfidentes Mortos e enaltece o imenso tempo, vai falar muito sobre isso. E é isso, gente, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o seu conhecimento, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo e até a próxima. Beijos, tchau, tchau!